Oi, gente, a nós aqui de novo. Então, eu sou Virgínia Viana. Eu sou Nayara Silva. Nós Nós somos o somos Mama do Mama Pode. Pod. Viemos conversar mais uma vez com vocês sobre um tema. Tchan, 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 tchan. Tá na hora? Tá na hora. Não é a música da Xuxa, não. Tá na hora. Eu pensei, é proibido proibir? É permitido liberar? Pois é. Que hora que é a hora, gente? Mas hora de quê? Uai, de tudo, né? Se você for pensar, são várias decisões nessa etapa da vida, a adolescência, né? Decisão de namorar, que hora que é a hora, decisão de sair, até que hora, né? Sabe o que eu tenho pensado, Virgínia? Que hora que a gente pode liberar de usar álcool? Porque o Gabriel, na festa que a gente foi sexta-feira passada, estava tomando chopp. E assim, não fazendo nenhuma questão de esconder e tal, ele tem 20 anos, né? E eu fiquei afetadíssima, assim. Falei, nossa, não quero. E todas as pessoas ao redor falaram, deixa ele, tá na hora dele, na hora de usar álcool. Fiquei pensando, né? E aí? Nossa. E aí é uma pergunta importante, mas isso aí eu acho que a droga tem uma questão da regulamentação, né? Que eu acho que nos atravessa, que não tem jeito, existe uma lei que vai dizer maior de 18 anos, né? E aí? E depois? Tá na hora? A gente sabe que as leis, elas vão organizar a nossa subjetividade, né? Os processos de subjetivação. E é só processo de subjetivação mesmo, ideologia e tudo mais. Porque do ponto de vista, se a gente for pensar até mesmo a sua área mesmo, né? Do ponto de vista da atividade cerebral, a gente sabe dos efeitos que as drogas têm, lícitas e ilícitas. Inclusive, a gente tem uma lista, né, de drogas lícitas e ilícitas, onde o álcool ele figura como uma droga pior do que muitas outras que são ilícitas, né? Então, eu fiquei me perguntando muito isso. E a gente sabe que um pouco parte dentro da nossa cultura, nossa sociedade, esse uso de substâncias, né? Assim, as drogas são tão antigas quanto a própria humanidade, é ontológico, né? O ser humano sempre utilizou alguma coisa para transcender. Eu brinco, Virginia, nas minhas aulas, que até mesmo as crianças, elas gostam de brincar de rodar para ficar tontas, né? Não sei se você já reparou esse comportamento. Sim, sim. Sim, e aí, mas aí nós, como mães, como é que a gente pode fazer para orientar? Por quê? Eu tenho visto muitos adolescentes usando a bebida alcoólica, né, maconha, agora está usando muito aquele cigarro eletrônico, né? E Sim. aquilo é um perigo, faz mal para caramba para a saúde. E por mais que a gente também. E aí, assim, por mais que a gente perceba que tem uma liberação social, que passa pela lei e tal, e por esse imaginário social. Ah, já está até na hora, né? Assim, eu me pergunto muito, né? Qual que é o nosso limite, assim, em dizer para a pessoa, você está proibido, e eu acho que os adolescentes, eu acho que não deveriam usar álcool, mas a gente sabe que vai acontecer, que pode acontecer mesmo. Aconteceu comigo quando eu era adolescente, né, de usar álcool, mas a gente não quer, né? Porque a gente sabe o tanto que faz mal. Eu tenho falado cotidianamente com o Gabriel. Não vai experimentar droga. Tem um senso comum, sabe? Eu já escutei várias vezes amigos meus, assim, psicólogos, falando comigo, ele vai usar, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Assim, será que precisa mesmo? Né? Será que a gente pode construir outras vivências mesmo, né? Onde a gente não precisa experimentar aquilo que a gente sabe que faz mal? Aqui eu estou falando de droga mesmo, né, Virginia? Assim, não que o álcool não seja, mas assim, a cocaína, essas balas, doces, bala e doce, essas drogas sintéticas, né? Que eles têm utilizado muito nas festas,
nas boates, nas baladas, né? Sim. E aí você fala da minha área, essa questão de amadurecimento para tomada de decisão, se a gente for pensar assim, quando é que uma pessoa consegue fazer escolhas com segurança e ter uma tomada de decisão, que a gente vai dizer, tem o amadurecimento do córtex pré-frontal, que é a principal estrutura do cérebro que faz a gente tomar decisões, isso é a partir dos 25 anos. Então, que ele vai poder predizer, né, de prejuízo, né? Eu lembro que da última, numa foto que eu postei no Instagram, no DPT para trás, eu falei assim, olha, foi uma gravidez desejada, mas é aquele negócio, eu não sabia, eu não poderia imaginar, planejar tudo que viria depois. Isso é uma questão de córtex pré-frontal, de amadurecimento do córtex pré-frontal. Então, o que pode acontecer, Nayara, que é o que a maioria das vezes acontece? Adolescentes tomam decisões muito cedo da vida da gente. Já escutei adolescente de 16 anos falar que tem gravidez planejada, tá? Planejada, planejou engravidar com 16 anos. E só que essa adolescente não tem a menor ideia do que vem, né? Do que vai acontecer por uma questão de amadurecimento mesmo do córtex pré-frontal. Então, é uma adolescente que é cheio de razão, né? Que é cheio de certezas da vida, mas que ao mesmo tempo ele não consegue imaginar o que vai acontecer ou programar consequências daqui 2 semanas. Então, nós estamos, né, falando de coisas que são muito caras. Uma outra adolescente que eu atendo veio me falar de uma outra droga sintética, que não é doce, não é bala, é Nobent. Também um adesivo. Tem outras drogas que estão surgindo aí. E aí, se não tem droga, também tem. Nos Estados Unidos é muito comum tomarem medicações, né? Xanax, para ter esse efeito de alterar, né? A nossa estrutura. Enfim, isso, como você falou, é ontológico. De alterar a consciência, né? Alteração de consciência, exatamente. Cada droga também ela vai atuar de uma forma, né? Eu acho que a busca pelas drogas sintéticas, elas também estão dizendo alguma coisa. Aliás, todo uso de substância diz alguma coisa. Diz a nossa sociedade do cansaço, né? Assim, diz também da falta, diz da questão afetiva, para todos nós. Até porque a gente, né, cotidianamente também faz escolha por outras drogas também, né? Sejam remédios psiquiátricos, não estou comparando, não, só estou aqui, né, pincelando um pouco. Seja própria Coca-Cola. Semana passada, quando eu assustei, olhei para o lixo lá da faculdade, lá onde eu trabalho na clínica, então eu tenho cargo administrativo lá, da clínica escola da faculdade. Quando eu olho para o lixo, ele estava quase incompleto de Coca-Cola zero que eu tinha tomado. E eu lembro na faculdade de ter visto uma professora minha tomando Coca-Cola zero, assim, um monte de Coca-Cola zero. Na época eu fiquei meio assustada com aquilo, e na hora que eu olhei, eu me vi naquela situação, assim, só um adendo, assim, só contando isso, assim. Pois e o açúcar é uma droga e tanto, né? Se você for pensar. Essa zero, ela tem adoçante, né? Aquele aspartame que vicia também pra caramba, né? Uhum. Eu sou viciada na Coca-Cola zero, mas essa semana eu dei um super tempo de Coca-Cola zero. Estou aí na luta e livre há uma semana. Pois mas tá vendo? Essa nossa capacidade regulatória, né? Igual eu era super viciada em wafer de chocolate, né? E de comer todo dia e de não dar conta de ficar sem alguns doces. Mas agora essa nossa capacidade regulatória de falar não, de você ir para uma balada, você fala assim, não, aqui eu tenho um limite, eu não vou beber mais do que isso, sabe? Então, ter essa capacidade regulatória é um indício que talvez, né, essa pessoa possa dar conta de usar alguma coisa. É ter essa capacidade de se autorregular. Eu acho que isso daí é um dos principais indícios que vão nos contar sobre
esse processo de amadurecimento para ele dar conta de fazer escolhas em benefício próprio. Porque o problema de um adolescente que bebe e não tem controle é exatamente isso, assim. Tá, você vai beber e depois? Você vai beber até cair e aí depois? Você vai fazer o que com isso? Assim, né? Vou dar um tempo, Nayara. Desliga o seu WhatsApp aí, tá tocando aqui. Bom, então, não é uma habilidade que é fácil, né, Nayara? Assim, a gente mesmo que bebe, tem dia que a gente quer, assim, não tem o autorregulatório. E outra coisa, assim, a bebida, ela prejudica também o nosso julgamento, a nossa capacidade de se limitar. Né? Eu vou falar que tem a ver com o superego, né? Que é justamente essa nossa capacidade de nos colocarmos limites mesmo, né? Então, o que é que a gente está transgredindo? O que é que a gente está buscando? Eu tive um paciente, Virginia, assim, eu não posso, eu não, nesse momento, assim, eu não vou falar com propriedade da psicanálise, né? Que não é a minha área que eu estou totalmente estudada sobre, embora meu interesse de estudar psicanálise é gigante, assim, eu estou muito dedicada a esse estudo, ultimamente, assim. Mas eu tive um paciente, atualmente eu trabalho numa perspectiva psicossociológica dentro da psicologia social. E aí esse paciente, olha que história interessante, vou contar só um pouquinho, né, para não expor a pessoa, mas ele bebia muito, ele estava com um problema muito grave com bebida. Eu fiz um trabalho forte com ele, junto com a psiquiatra dele, que inclusive entrou com uma medicação para ajudar e tal, mas dentro também, mas a gente entrou também na perspectiva de compreender aquilo que atravessava ele e que de alguma forma ajudava, né, contribuir para que ele perdesse o limite nas palavras dele. Ele dizia assim, Virginia, eu perco o limite, eu perco o limite. Eu comecei a trabalhar com ele. Ele falava assim, eu quero encontrar o limite, todo mundo fica dentro do limite. Eu comecei a trabalhar com ele assim, o que você encontra fora do limite? O que está lá? Né? Então você tem aqui é o limite, aí aqui você sai dele. O que você encontra aqui fora? O que você procura aqui fora? Por que você se sente bem? Por que isso te. Né? Por que todo final de semana você procura isso que está aí fora desse limite? Você está chamando de o fora do limite. Fomos trabalhando ao ponto de que ele me diz que aí ele se soltava, ele se sentia bem, falava, mas o que você encontra lá? Ele encontrava a falta de preconceito e a possibilidade de ser quem ele era, porque ele era gay, ele é gay. E aí ele me conta disso, né? E aí, a partir disso, ele começa a entender, né? Por que então, aqui na vida dele, sem a bebida, sem o álcool, sem a droga, né? Álcool, ele não conseguia ser o que ele era, né? O que ele é, né? Ele tem uma outra vida, né? Você tem um relacionamento já, né? De casado com uma pessoa do sexo oposto. Então, nós começamos a trabalhar a partir dessa questão. Por que ele precisava? Então, olha como que o álcool, como é que as drogas também, de alguma forma, elas vão tentar dar conta de preencher também um vazio, um lugar em que isso que você falou, a pessoa, ela vai, algumas, né? E ela não consegue voltar, porque às vezes voltar, né? Ficar aqui com a consciência, com a cara limpa, a gente chama de cara limpa, né? É tão insuportável, é da ordem do insuportável. Tem uma anestesia, né? Tanto que a gente, nos estudos de psicologia do trabalho, saúde mental do trabalho, a gente percebe que a classe trabalhadora que tem mais sofrimento no trabalho vão recorrer às substâncias químicas para dar conta de lidar com esse trabalho. Não? Os médicos vão injetar morfina em si próprios, muitos técnicos de enfermagem, enfermeiros que administram remédios em si próprios, né, para conseguir desligar um pouco dessa realidade. Então, tem tudo isso que você disse, mas tem algo, né, Virginia, assim, muito extra corpóreo, fora, que o sujeito procura fora de si, mas também dentro de si, dessas experiências, também desse lugar de conforto, de uma aceitação social, né? Porque o Gabriel, a primeira vez que o Gabriel bebe, pelo menos que eu acho, né?
foi na parada gay que ele foi, e aí ele bebe vinho no sol quente com os colegas, e ele perde o celular novinho, assim, eles roubaram ele, porque ele perdeu um pouco, assim. Na época, eu dialoguei muito isso com ele, falei, olha, parece que tem uma ideia de aceitação. Se eu não bebo, eu não entro naquela sintonia daquelas pessoas, né? Tem essa coisa da tribo, de ser aceito naquela tribo, de experimentar. No nosso tempo, hoje em dia menos, tinha que experimentar cigarro, né? Eu nunca fumei, porque eu tenho muito nojo. Mas eu lembro que na escola todo mundo ia para o banheiro para poder fumar, era chique, era legal. Então, tem isso também, né? Que é de uma construção social, desse lugar, social e psíquica, né? E também fisiológica, é super complexo, né? É da identificação, né? De Deus lá me identificar e pertencer a essa tribo aí que o adolescente busca, né? Essa identidade. Eu acho que você está falando também desse lugar da droga, que a gente chama dessa esquiva do próprio sofrimento, né? Então, quando eu tô podendo utilizar, né, bebida alcoólica, eu tô tamponando ali uma dificuldade de habilidade social de interagir, né? Eu estou tamponando ali o meu sofrimento, que às vezes eu sou um jovem, que eu sou introvertido, então eu não dou conta de espontaneamente fazer essas coisas. Eu posso lançar mão desse recurso, mas a gente tem que pensar que o álcool é imunodepressor. Depois dá aquela lambeira, você não dá conta de ficar naquela animação total o tempo todo, né? Então, às vezes, a cocaína vai entrar nisso daí. Por quê? Eu tô bebo, mas aí eu vou riar as 4 rodas. Então, eu cheiro cocaína que eu levanto de novo, né? Porque ele me mantém ligadão. Então, são as drogas estimulantes, né? Que vão tá ali utilizando principalmente para eu continuar bebendo. Então, esse sujeito que bebe, não arria, opa, fica esperto. Ele está usando ali alguma coisa para ele dar conta, porque o álcool ele é imunodepressor, se você for pensar, né? E a gente Então, pensar nos nossos filhos, né, Virginia? Assim, olhar para eles. Eu tenho um livro aqui em casa, desculpa te cortar, é do Luiz Eduardo Soares, é um sociólogo que eu gosto muito, que chama Cabeça de Porco. É uma pesquisa que ele faz nas periferias do Brasil para poder conhecer como é que funciona o tráfico de drogas no Brasil inteiro. Esse livro é fantástico, é dele, do Celso Ataíde, do MV Bill. É antigo, Cabeça de Porco. E aí, aí eu estou falando do Luiz Eduardo Soares, porque cada um escreve o capítulo, e o Luiz Eduardo Soares escreveu esse capítulo. Ele vai falar assim, a gente fala assim, a droga, ela apaga o sujeito, né? É como se o sujeito virasse alguém com a droga. O sujeito vira a droga, ele é uma droga, né? Então a gente apaga o sujeito. Hoje, o Gabriel utiliza hoje o guarda-roupa que era meu, né? Lá onde eu morava com ele, né? Em cima da casa da minha mãe. E aí eu fui hoje mexer lá, procurar um maiô diferente, né, meu, assim, para poder usar no fim de semana. Fui ver, né, fui cuidar da minha mãe e fui mexendo no guarda-roupa. E morri de medo de achar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, Virginia, assim. E aí eu começo a me questionar, eu tenho o direito de investigar esse guarda-roupa? Eu tenho direito de 20 anos, né? Não estou falando da Elise, tem 15. 20 anos, eu posso investigar esse guarda-roupa? Eu tenho qual que é o limite de onde eu posso, onde eu devo enxergar esse sujeito como sujeito e não assujeitado? Que eu acho que quando eu vou lá futucar o guarda-roupa, tem muito essa queixa, né, das mães invasivas que abrem correspondência, abre o que chega em casa. Até hoje minhas coisas chegam na casa da minha mãe, eu proibi ela de mexer nas minhas coisas, porque até pouco tempo a minha mãe abria coisas que chegavam para mim, encomenda, as coisas que chegavam, e eu pedi para que não fizesse isso, né? Porque chega vibrador, inclusive, né? Lógico que eles têm formato diferente. Todo mundo acha que vibrador é aqueles consoles, formato de pênis, né? São muito mais modernos hoje em dia, muito mais legais. Então, qual que é o limite? É isso que nós estamos hoje aqui, inclusive, discutindo, né? Até pois quando que a e gente aí eu vou entra, até quando que a gente, né?
Sim, concordo demais com você. E aí eu falo de uma mãe que tem uma adolescente que precisa de supervisão. Eu sempre falo isso o tempo todo, né? Supervisão, supervisão. E aí eu estava dando supervisão teórica hoje, e aí surgiu um caso interessante. Uma aluna minha super dificuldade de ter um relacionamento com a paciente, porque essa paciente já tinha sido dedurada, tá, entre aspas, pela antiga psicóloga para os pais. Sabe? A psicóloga teve que quebrar o sigilo por algum motivo. E aí essa paciente, essa aluna minha, muito esperta, falou com ela assim, olha, a menina reclamou, não quero vir psicóloga, ela falou assim, também não quero que você venha, eu não gosto de atender adolescente. Mas eu tenho olha, quero te dar uma ideia, eu acho que pode rolar aqui. Vamos tentar estabelecer uma relação. Vamos tentar isso por um mês. Se não der certo, você vai para o seu caso, eu vou para a minha e fechou. Nós não vamos morrer de fome por conta disso. E aí elas tentam criar ali durante esse mês uma relação. E até que ela consegue. Só que essa menina começa a testar. Agora eu quero ver se eu vou ser dedurada de novo. Ela fala, ela compra um vape, que é um cigarro eletrônico, né? Sem nicotina, só com essência, e leva para a psicóloga. E fala assim, você quer? Aí a minha aluna desorientada. E agora? Se eu falo para a mãe, ela fala assim, tá vendo? Não tem como eu fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente estava discutindo. Como que essa mãe não viu a menina chegando com, vou falar entre aspas, com uma droga em casa? Entende? Então, aí a gente estava pensando em estratégias, porque se ela fala, a gente quebra a segurança, quebra a relação terapêutica, a gente quebra para sempre qualquer possibilidade dessa menina trazer alguma coisa para uma psicóloga. Seria a segunda vez, né? Então, Nath, esse é o ponto de talvez a mãe tentar se aproximar, que talvez seria a dica, deixa eu ver isso, a bolsa sua, né? O que você carrega? Que bolsa bonita. A menina comprou a bolsa recentemente. Então, da mãe tá tentando ali olhar algumas coisas para ver se chega nisso. Assim. Talvez ela possa dar um toque na mãe. Sim. Olha, supervisiona, veja as coisas da sua filha, o que ela tá carregando, observa. Perigoso, né? também, né? Tem que ser bem cuidadoso, né? Sim, sim. Tem que ser Assim, muito cuidadoso. E assim, tem muita coisa em jogo, né, Virginia? com Porque jeito. assim, é Eu estou dizendo só complicado. de como é difícil, né? Criar essa relação, né? Ao mesmo tempo, proteger esse adolescente dele mesmo, que ele não tem habilidade de fazer uma escolhas, mas ao mesmo tempo deixá-lo também fazer escolhas, porque é importante. Sim. E eu Mas acho que a gente tem que se perguntar o tempo todo, porque desde a sua perspectiva, eu percebo que tem coisas que são mais objetivas, é objetivo mesmo, né? Até porque nós temos até mesmo referências epistemológicas que são de raiz mesmo, que são diferentes. Eu percebo assim, que tem essas diferenças, mas a gente consegue concordar que a gente precisa ver essa pessoa, a gente precisa olhar para esse adolescente e ver. Eu preciso criar uma conexão com meu filho, que o comportamento dele diferente do que. Só que eu não estou falando que o adolescente tem que ser bonzinho, santinho, não é isso que eu estou dizendo. É porque assim, eu sou um pouco suspeita para falar isso, porque o meu filho, por exemplo, ele foi um adolescente muito tranquilo. Mas eu tenho uma outra adolescente na minha vida, que é a minha enteada, que todo fim de semana nós duas estamos juntas, ao menor sinal de diferença, eu pergunto o que está acontecendo. Eu conheço o olhar dela, eu conheço o jeito que o corpo dela está. Eu falo, você está triste hoje. Não estou, não. Eu falo, você está mais triste do que o normal. Você está mais triste do que semana passada. Você tá... O que está acontecendo com você? Sabe por quê? Porque a gente tem muito esse imaginário que o adolescente não liga para nós, só liga para os amigos,
não se importa mais com a gente, mas isso é uma estratégia. Na verdade, todo mundo quer ser amado, né? Esse ele tem que ser visto. Eu acho muito importante isso, Virginia, para quem está nos escutando, assim, as pessoas têm vindo, né, falar com a gente. Eu queria te contar que, se estiver escutando a gente, a Leila, ela tem adolescentes em casa, ela falou que está ajudando ela demais, e disse disso, assim, de pegar essa vivência para prestar mais atenção na casa dela. Então, volto no Luiz Eduardo Soares, que a Virginia ela tem uma perspectiva mais de instruir vocês, né? Assim, porque ela traz uma perspectiva, né, bem mais objetiva. E eu quero te convidar para reflexão, para pensar assim, que horário que seu filho está chegando, levanta, vai ver, dá um abraço, porque o dia que o Gabriel bebeu, esse dia que eu estou te contando, que ele chega da parada gay, que ele perde o celular, eu descobri porque eu abracei ele. E aí, no abraçar e eu fui beijar, eu senti o cheiro aqui na boca, né? E falei, você bebeu? E ele, eu não lembro agora, tem muito tempo, se ele mentiu que não, né? E eu falo, olha, tá vendo, assim, eu disse para você, acho que ele tinha 17 anos, ou 18, eu não tô lembrando mais. Eu sei que eu falei com ele assim, eu fui na parada gay, porque eu fui para poder dar um suporte ali e tal. Com meu coração muito apertado, eu fui embora e deixei ele lá. Foi muito ruim esse dia, sabe? Assim, quando eu volto, eu fiquei com meu coração muito angustiado. De fato, ele foi roubado, celular novo, ele ficou muito triste. E ele me fala assim, Virgínia, depois: mãe, se você estava com tanta convicção de que poderia acontecer alguma coisa comigo, por que você deixou eu ficar? E eu falei para ele assim, porque eu vi que era muito importante para você. Você estava com seus colegas da escola, ele estudava lá no Dutra na época. Você estava com seus colegas da escola, os colegas dele do Dutra me amavam, me adoravam, mas você acha que eles queriam eu lá no meio deles? Né? Assim, de jeito nenhum. E eu falei com ele, eu não podia antecipar a experiência para você. Você precisou de passar por isso, porque se eu falasse assim, vamos embora comigo, não quero você nesse lugar, você ia vir embora com raiva de mim, né? Assim, aliás, eu não sei se ele ia ter raiva de mim, mas ele ia ficar afetado. Claro. Então, eu sofri pra caramba, você sofreu pra caramba, mas eu entendi que de alguma forma você precisou. Era de dia, era na praça da estação, não tinha um motivo aparente para eu puxar ele pelo braço e levar ele para casa. Mas eu disse para ele no dia assim, eu estava vendo, Virgínia, os adolescentes todos bebendo vinho quente. Eu vi adolescente já cambaleando, eu fiquei muito mal nesse dia. E eu disse para ele: te dou um dinheiro, se você quiser beber alguma coisa, bebe alguma coisa gelada. E aí ele fez justamente o que eu falei que não era para beber, que era para fazer, beber coisa quente, tomou um vinho quente. Dizer, ele foi bem pouco e foi mesmo pelo estado dele, porque eu olho para ele, eu vejo ele quando ele chega, né? Assim, não tinha alteração, não dava para eu ver. Eu só consegui ver porque eu abraço ele e senti o cheiro na boca dele, né? Então, assim, esse fato foi muito importante. Estou contando dois fatos, né? Do Gabriel de 20 anos, esse fato da parada gay e nesse fim de semana agora que ele toma chopp, eu fiquei profundamente incomodada. Mas deu tudo certo, ele voltou para casa comigo, ele estava super bem. Mas eu, se eu pudesse escolher, eu não queria. Mas eu tenho discutido muito aqui que eu estou passando pelo processo de também de deixar meu filho ali também, né, se transformar num adulto, ser uma pessoa. Difícil pra caramba, viu, Virgínia? Imagino. E aí eu vou trazer um outro ponto de um outro pai que conta para minha paciente, né? Eles fumam maconha juntos. E aí ele fala com ela assim: olha, se for para você fumar maconha, fuma quando você tiver. Não fuma para você quando você estiver triste, para você deixar de ficar triste. Fuma só quando você tá alegre, para você ficar mais alegre ainda. E aí eu acho isso muito curioso. Eu acho que ele está falando um pouco assim: olha, não foge dos sentimentos ruins, eles são importantes, né? Claro que ele não usa essas palavras, mas isso é uma coisa que é feita. Eu estava conversando, acho que não foi com você, eu não lembro se foi, né?
que uma colega falou assim: nossa, eu fiquei chocada que eu fui para a praia, aí a família inteira fumando maconha e aquilo me assustou. Falei, olha, esse diálogo também me assusta, né? De conversar livremente. Ela era adolescente ainda, né? Quando isso aconteceu, né? Quando ele traz isso, né? É uma forma também de instruir o que que pode, o que que cabe nessa relação. São aquelas questões de negociáveis e inegociáveis, né? Como você falou, aqui em casa é curioso, assim, muito interessante. O meu marido, eu brinco que ele é muito careta nesse aspecto, né? Então ele vai falar assim, olha, se aqui é proibido, é proibido. Se a gente for para um outro país e aí a gente vai para o Uruguai, lá é liberado. E aí? Não, não é liberado para menor de idade, pronto, acabou. Entendeu? Adulto, se a gente for lá adulto, né? Se ele for lá maior de idade, a gente pensa sobre isso. Mas por enquanto, não tem Que eu nenhuma. acho o pensamento super perigoso. Não, sim. Eu acho bonito, legal e cuidadoso, mas afasta, né? Qual Porque o pensa, aspecto? pensa comigo. Se o meu filho já sabe que o meu pensamento é de repulsa, aquilo que ele está fazendo, o que ele quer fazer, qual a chance de ter coragem e liberdade de vir contar para a gente? Não, Bom, não concordo, mas eu tô sei, né? dizendo, Se não estou mas é criticando daqueles mesmo. pontos. Né? É Senão daqui a pouco a Elis vai negociável. brigar com a gente, falar que nós estamos brigando. Não, não. É só quando a gente não deixa uma outra falar. Mas é daquele ponto. Tem família que isso é negociável, tem família que não é negociável. E esse é do ponto que Pois é, respeita. O que você está Virgínia. dizendo para mim é que talvez as regras inegociáveis podem levar a uma que a gente chama de contra-controle, né? Que é o comportamento de mentira. Só se a gente for muito autoritário. É É. inegociável, mas cabe diálogo, né? Pois é, como eu tenho pensamento assim diferente, eu penso que o inegociável, aí penso algumas coisas, sabe, sobre o negociável. Eu acho que o negociável estica, porque é o proibido, pode ser, e eu penso que foge, pode fugir, pode ser maior. E aí, às vezes, eu acho, tá, Vi? Tô falando sobre as drogas, tá? Só sobre as drogas nesse momento. A gente cria uma distância. Como eu trabalhei com presa, muitos anos, eu via muito isso, sabe? As psicólogas que tinham uma postura mais assim, ou prescritiva, ou que inspiravam para aquele preso, que ele tinha que ser aquilo que elas esperavam, né? Que eu vou chamar de endereçamento, que é quando o sujeito fala para a gente aquilo que a gente quer escutar, ele sabe a pessoa presa, a mulher presa, né? Eu trabalhei em prisão feminina, a presa, ela falava assim com a gente: eu vou mudar de vida, eu encontrei Jesus, eu vou ficar com os meus filhos, eu quero uma vida nova. Mas eu sou diferente, assim, porque a psicossociologia vai falar que a gente tem que continuar sendo aquilo que a gente é. Então, eu dava essas gargalhadas, almoçava junto com as presas, e aí eu escutava muita coisa. Eu conto para os alunos, Virginia, eu escutava muita coisa. Elas colocavam alface no prato delas, no refeitório, falavam assim, vou comer essa alface fingindo que é uma verdinha. Mas a psicóloga não sabia, a outra que dividia comigo o trabalho, porque ela não almoçava junto com as presas lá no refeitório. E eu fazia questão de almoçar lá no refeitório com as presas. E aí eu sabia que a verdinha era maconha, mas eu custei para poder entender que era maconha, porque tinha todo um dialeto ali. E como elas começavam a sentir mais confiança em mim, eu escutava de tudo, de tudo. Aí eu escutava assim, olha, esse negócio de Jesus, eu falo isso só para fulana colocar no meu prontuário, que a verdade é que eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu só sei vender droga. É o que eu faço de melhor na minha vida. Ou eu não quero, eu vender droga me dá mais dinheiro, me dá mais rápido, eu quero botar um silicone. Tinha uma presa que falava assim comigo, eu vou parar de vender droga quando eu sair, mas só depois que eu pôr meu silicone. Que eu sei que se eu for trabalhar no caixa no supermercado, eu nunca vou poder pôr o silicone. Sabe o que eu fazia? Eu ria. Dava cada gargalhada, tinha coisa que eu não tinha como não rir.
Aí nós tinha coisa que era séria, ao ponto das presas, às vezes, anunciarem para mim que se ela tivesse a descida, que é o benefício de poder sair, ela ia esfaquear o pai dos filhos dela. Então, eu tinha que manejar com o presídio, né, assim, com aquela penitenciária, que na verdade era uma prisão diferente, alternativa, né, a PAC, um jeito de segurar a presa, mas que ela não percebesse que eu tinha quebrado o sigilo para proteger a vida dela e de terceiros, para eu não perder a confiança que ela tinha, né, construído com ela. Já cheguei ao ponto, eu estava fazendo meu mestrado lá em Itaúna, de ficar lá em Itaúna, essa presa que falou que saiu. Inventamos uma atividade no fim de semana para ela ficar, ela gostava muito de mim, para ela não sair e eu ter tempo hábil de conseguir negociar, né, com ela, não, dela não fazer isso, assim, dela esperar um pouco, falar, pensa um pouco, se compensa esfaquear, ele vai aumentar seu tempo aqui, os meninos vão ficar sem pai, falava assim com ela, mas ele está cuidando dos meninos, é ele que leva os meninos para a escola, né? Eu fiquei o fim de semana, na verdade não foi um fim de semana, não sabe, de sexta para sábado, negociando aquilo com ela, mas se fosse a outra psicóloga, né, que tivesse escutado, eu tenho certeza que a condução seria diferente. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, que eu acho que tá com a pessoa, né? Nunca a gente vai conseguir falar a linguagem. Eu vou só contar isso rapidinho, o vacilo que eu dei no consultório há um tempo desse atrás, que eu falei com a adolescente, assim, ela estava muito difícil de conversar, não queria falar nada. Eu viro para ela e falo com ela assim, mas me fala um pouco, e os crush? Tentei ser moderna, tentei ser legal. Ela falou, os crush não, as crush. Foi horrível, minha cara caiu no chão. Aí, sabe o que eu fiz? Falei, nossa, me desculpa. Não, tentei ser moderna com você. E aí a irmãzinha do Sebastião, que é o namorado da Luísa, minha enteada, me falou outro dia assim, Virgínia, tem 8 anos. Nossa, isso é tão cringe. Me chamou de cringe, assim, desse jeito. Se essa adolescente pudesse, tinha falado comigo, nossa, falar crush é tão cringe. Então, mas eu sumi, falei, olha, tentei ser moderno, tentei ser legal com você e foi péssimo, né? Assim, você me desculpa, viu? Isso é o meu jeito de trabalhar, de ser. Meus alunos que estão escutando aqui, a gente sabem, né? O que eu morro de rir, que eu falo gíria. Ontem eu falei, gente, estou com a minha cabeça doendo demais. Vocês estão falando demais. Se eu não tivesse a cabeça doendo, você sabe que eu sou 1000 grau, e aí a gente ia estar rindo junto aqui, mas hoje não está dando, não. Eu preciso que vocês calem a boca. E foi um silêncio geral. Com silêncio, assim, eu fiquei impressionada como eu fui acolhida por eles naquele momento, né, assim, e aí, aquilo que eu falo de verdade, eu falo de verdade, aquilo que eu tenho que fingir para ser aceita, não vai dar certo mesmo, né, eu estou falando isso tudo para dizer, assim, que vai escapar, né, uma vez eu peguei o Gabriel falando, assim, no jogo, Virgínia, com os colegas, ele era adolescente, nossa, minha mãe tá aqui, uma chata do caralho. Eu quase morri. Foi a pior coisa que eu já escutei na minha vida. Naquele dia, eu passei o dia inteiro chorando. Eu não imaginava que ele falasse assim de mim. Achava que eu era muito legal, né? Muito companheira, muito alta astral. E olha, às vezes falou aqui daquele jeito de mim, não era para me machucar, era para ser legal com os colegas, para falar palavrão também, para desabafar de mim, né? Sim, concordo. E, de novo, a intenção, claro, eu acho que você está certíssima, não é causar afastamento, né? Mas que. E também é aquele negócio: adianta proibir? Mas, de toda forma, tentar pelo menos postergar que ele consiga tomar essas decisões mais acertadas possíveis, né? Nesse sentido que eu tô querendo dizer, assim, esse foi a conversa do Samuel, que ele é careta, já falei, né? Ele fala assim, não, não pode, aqui não pode. Eu brinco com ele assim, olha, eu tô doida pra ir pra Holanda. É a Holanda? É, né? Amsterdã. Que aí vou querer, né, poder lá. Bom, mas enfim. E aí, adianta proibir nesse aspecto? Eu acho que você falou uma coisa com muita né, muito acertada, né? Proibir também. E aí eu acho que também tem uma questão que é de cada família, né, Nayara? Assim, como que a gente vai lidar com isso em cada família, né? Sim, Porque nós estamos falando de diversos contextos, né? Então,
é inegociável para você, mas você negocia outras coisas, porque se for tudo inegociável também, a relação se torna insuportável. Mas se isso é uma peça que não negocia, também é importante que seja falada nesse aspecto. Porque eu não Até famílias que vivem em situação de risco, né, Virginia? Que a droga é uma realidade constante ali na porta da casa e que se vejo. não for rígido, mais rígido, por exemplo, como o Samuel disse, talvez você vai perder completamente o controle. Eu, particularmente, eu acho que essas situações, eu tenho um pouco de dificuldade com a palavra vulnerabilidade social, sabe? Porque por causa de umas questões que eu penso, mas que eu não vou explicar aqui agora, senão vai delongar muito. Mas vamos pensar em risco social, né? Que é sair de casa e o tráfico de drogas está ali na porta. Ter crescido com uma família que me disse que não era para usar droga foi importante para mim. Eu ia para o forró, por exemplo, novíssima, 15 anos eu estava no forró, eu era professora de forró, já dava aula. Eu sempre fui precoce na minha vida. E aí eu lembro que as pessoas ficavam usando maconha lá, e eu tinha um medo danado. Esse medo foi importante para mim, sabe? Assim, ter tido esse alguém que disse. Não estou dizendo que a gente educa pelo medo, não é isso que eu estou dizendo. Assim, as pessoas não querem que me confundam. Mas eu estou concordando com você, né, de que e que essa proteção familiar ela vai postergar mesmo. Sim, Proteção significa cuidado, significa diálogo, significa estar junto. Eu estou concordando com você também, isso supervisão, que eu estou dizendo. né? Uma vez eu fazia um trabalho com os adolescentes, quando eu estava na faculdade ainda, eu escutei isso demais, Virginia, adolescente dizendo assim: meu pai só fica feliz quando o Galo ganha, jogo do Atlético. Se o Atlético perde, que nessa época o Galo estava ruim, minha filha, não ganhava nada. Coitado. Eu sou atleticana, mas eu pensei assim na época, poxa, a vida não conversa nunca, né? Que o Galo não ganhava uma na época, né? Eu estava na faculdade ainda. Olha isso, eu tinha adolescente que eu acompanhava num colégio de classe média alta, que falava assim: minha mãe só pensa em plástica. Eles bebiam, Virginia, com 15 anos. Eles chegavam bêbados em casa, a mãe não via, porque a mãe estava dopada de antidepressivo. Né? Então, tem muitas realidades. Isso que você falou é muito importante. É de família para família. Aí a gente se pergunta: o que eu estou fazendo? Como é que eu estou fazendo? Eu estou negociando, eu estou deixando solto, eu deixo dormir na casa do colega porque é mais legal para mim, porque eu posso sair com meus namorados, porque tem muito, hoje a gente tem muita família de pessoas separadas, aí de novo, eu não estou aqui com um discurso moralista de dizer que deve, não deve namorar, mas eu acho que tem isso também, sabe, Virgínia? Quando a gente é muito jovem, tem filho já adolescente e tudo, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, que momento em que a gente também não está olhando só para nós, assim, porque essa pessoa existe, ela precisa de cuidado. Eu Sim, estou dizendo isso porque eu lembro que eu vivi um pouco isso. Assim, minha mãe era muito jovem quando eu era adolescente. Eu via minha mãe com outras preferências. A mãe não morre, mas olha, ter filho é uma responsabilidade muito grande. é, Eu viajo, faço tudo sozinha, me aproveito porque meu filho já está adulto, mas é um olho no gato e o outro no peixe. Né? Não, você não sim. pode nunca mais dormir igual. A gente nunca mais dorme igual, né? E de novo, né? De novo, é a questão da supervisão. Quem dera se filho fosse planta. Tô vendo as suas plantas lindas aí. E, ó, Mas é fácil cuidar de planta, né? É água, é sol e acabou. E eu acho, Nayara, acho de coração que talvez alguns pais pensem que filho é isso. Eu preciso dar comida e água. Eu falo assim, eu dou tudo para esse menino, né? E hoje em dia é comida, água e tablet, né? Ele tem tudo, mas não tem o que ele precisa: afeto, companhia, né? Cuidado. E aí isso adianta muito pouco, né? A gente cresceu vendo aquelas histórias do menino que juntava um dinheiro na mesada para comprar a hora do pai. E a gente, nossa, que triste, e voltava para trabalhar do mesmo jeito. não conheço essa história, não, Virginia. Como assim?
Depois eu até te mando. Mas eram umas historinhas que sempre vinha em reunião do pai, que o pai nunca tava, e aí o menino ia juntando um dinheirinho lá para ele. Aí num dia ele chega e fala assim: ô pai, quanto que custa a sua hora para trabalhar? E o pai responde mal-humorado. E aí ele junta aquela quantia e fala assim: ô pai, eu não tenho muito dinheiro, não. Mas o que eu tenho dá para comprar uma hora. Será que você pode passar essa uma hora comigo aqui, de Ai, que companhia? horror, mas é só uma história mesmo. Mas é verdade, né? É uma história, mas sempre vem chamar a atenção, né, dessa necessidade de afeto, né? E aí o adolescente, eu acho que nos nossos últimos podcasts nós falamos isso, porque parece que com o tempo essa necessidade de afeto diminui, mas isso não é uma verdade, né? E aí, né, pelo menos, né, dentro da minha perspectiva teórica, existem algumas coisas que a gente faz, é acessar essas necessidades que a gente tem e ensinar a gente dizer delas, né, dizer sobre elas, né, e inclusive demandar aquilo que a gente precisa, o que eu quero. Porque o que pode acontecer também, o que acontece muito frequentemente, é que os pais não sabem se comportar com essa pessoa, né? E aí a gente começa a se perguntar assim, mas o que ele gosta? O que pode fazer com que vocês se aproximem, né? Então, a gente tem mania de ser pais e tem uma fala que pai não pode ser amigo de filho. Eu escutei isso a vida inteira, né? Não sou sua amiga, não me confunda que eu não sou suas coleguinhas, mas a ideia não é essa. Não é que... bom, deixa eu voltar aqui. Eu acredito sim que os pais podem ser amigos dos seus filhos. Ponto. E O que pode ser amigo também, né? Mas aí eu ia completar. Mas que isso não significa que se perde a hierarquia parental, se perde a responsabilidade parental, se perde aquela pessoa que precisa dar, supervisionar aquele adolescente. Isso não significa isso. Entende? Então, ser amigo não nos desresponsabiliza de nada, né? Mas é aquele que outro possa contar, compartilhar, inclusive das coisas que fez errado. Apesar de proibir determinadas coisas na minha casa, eu sei que elas podem acontecer. E quando isso acontecer, como que nós vamos lidar com isso, né? Sim. E aí eu vou contar um caso, vou pedir desculpas que eu nem pedi autorização, né, para isso. A minha irmã quando vai para Amsterdã. E a gente faz aquele barraco com a minha mãe, mas na zoação. E vai levar minha irmã pela clínica de recuperação porque ela usou maconha lá em Amsterdã. Ela comeu um bolinho numa cafeteria. Sim, faz muito pouco sentido, mas no imaginário da mãe, da minha mãe, né? E minha mãe é super jovem, tá? Minha mãe tem o quê? 55 anos hoje. Nossa, Super mais nova que a minha mãe. Minha mãe tem 57. minha mãe é super jovem. E aí minha mãe ficou horrorizada, disse, mãe, não é assim, não tem esse potencial de viciar dessa forma, né? Enfim, então contar para ela que a maconha, né, tem aí, não é dessa forma, né? Não vai causar esse vício imediato, né? Porque usou uma vez, calma, né? Então, é só para contar para vocês, assim, então, eu preciso ser amigo desse filho ao ponto dele poder contar comigo, né? Saiu uma figurinha, um meme também esses dias, né? Que, eu nunca vou contar pro meu filho, nunca vou falar pro meu filho, olha, seus dias aqui estão contados nessa casa, se você não fizer isso, eu ponho você para fora, né? Para que a casa desse sujeito, estava dizendo no meme, que ele possa ser um porto seguro, né? Porque, com certeza, apesar dela fazer uma coisa que é inegociável na minha casa, mas ela sabe que ela pode ir para lá depois dela ter feito, por favor, inclusive, Horrível, né? né? Eu vi esse meme, assim. Né? Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Construir esse lugar de hierarquia ao mesmo tempo de amizade. É Sim, trabalhoso, né? Você sim. falava sobre a coisa do tablet. Terça-feira eu estava com a Jéssica, que é professora lá de Betim, minha amiga, você conhece a Jéssica também. Eu estava lá em Betim com ela e vendo ela com o filho dela, o filho dela não tem acesso a telas.
não vê televisão, nem nada. Vai fazer 2 aninhos em agosto, a coisa mais gostosa do mundo. Eu fico doida, apaixonada com ele. E aí, a gente estava falando sobre o trabalho que dá, né? Ele não ficar na frente da televisão, nem da tela, ela fica por conta dele cuidando dele. E ela fala que se ele tivesse vendo televisão era muito mais fácil, mas que ela não quer. E o quanto ele desenvolveu até a criatividade, a inteligência, a imaginação. Eu estava falando para ela um pouco sobre a antroposofia, a pedagogia Waldorf, né, que vai bater nessa técnica até 7 anos. O jeito tem que ser estimulado para ser criativo. É uma coisa complexa para mim, né, dentro da psicologia social, porque o mundo não é bom e belo, mas a gente tem que tentar proporcionar um ambiente bom, saudável, belo, pelo menos até os 7 anos, para aquela criança. Isso é bem difícil para eu poder dar conta de lidar com essa perspectiva da antroposofia, embora eu goste bastante. E aí você trouxe isso que eu acho muito legal, Virginia, não perder o contato, não perder o afeto, estarmos ali o tempo todo. E eu acho que não tem idade para o sujeito se tornar um dependente químico. Não. Não é só na adolescência e no início da vida adulta, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Tá indo na casa da minha mãe hoje brincando com ela sobre isso, falando com ela que eu falei com o Gabriel, que era para ele se afastar de drogas, de pessoas que esse fim de semana ele não vai querer ficar comigo, vai sair com as pessoas. Ele, se forem usar droga, para ele não usar droga, para ele se afastar da droga, porque né, isso não faz bem. Ele falou, mãe, não gosto nem de cigarro, não sei o quê. Eu falei, pois é, mas eu vou falar sempre. Porque também eu vejo que rola uma raiva quando a gente começa a falar, não faz isso, por favor, fique longe disso. Não é raiva, mas tipo, ai, que saco, vai falar a mesma coisa, já sei disso, né? Cansei disso, né? E aí, de novo, Nayara, eu não acho que essas coisas são ruins. Eu até gosto de cigarro, assim, gostava de cigarro, fumei, inclusive, na faculdade, na graduação. Minha mãe fuma até hoje, tem um vício terrível. O problema é que é bom essas coisas não são ruins. O Sim. difícil é eu conseguir limitar, é eu conseguir, de novo, né, postergar o desejo, né? Eu consegui, uma vez, uma discussão sobre a regulamentação das drogas, o ideal seria, por que é regulamentar? Porque aí você poderia falar, você não pode usar para trabalhar, colega. Hoje em dia, as pessoas usam porque ninguém sabe que isso está acontecendo, porque é proibido. Sim. Ou então Né? você mesmo saber também que aquilo ali não é para você. Porque quando eu digo para ele se afastar, é porque ele é muito mais lento, né? Ele está no processo de descoberta da vida profissional dele, de Sim, descoberta da carreira dele, já enfrentando várias questões internas que são dele, das tomadas de decisão dele, né? Se de alguma forma ele encontra um prazer e algo que vai satisfazer essa falta, porque a gente já vive essa situação em relação a jogo, por exemplo. sim, Existe uma dependência de jogo sim, que ele vem lidando há muitos anos muito forte. Né? Então, isso é a nossa relação que é construída. De sim. dizer, isso pode te fazer mal. Eu sou sua mãe, nós caminhamos junto na vida. Isso pode te Né? fazer mal com o uso intenso, contínuo, mas se a gente falar que isso é ruim, é isso que eu tô dizendo. Não é uma verdade. Porque tem uma Sim. galera usando, não, dá um barato. É bom pra caramba. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eles vão. Criança vai rodar, né? Para ficar Sim, tonta, né? Para é com seguir, essa né? finalidade mesmo, é ter o barato. Então, é bom, né? Só que não é bom para o tempo todo, toda hora. Você não é e outra coisa que eu até falei, a gente tem algumas proteínas de ligação que pode me tornar dependente, né? Com Então, assim, certeza. existem questões genéticas que vão deixar eu mais susceptível a determinados vícios. Da minha família tem inúmeros alcoólatras. Então, mesmo se eu quisesse, isso não, ele me atravessa. Isso existe uma determinação biológica. Então, existem pessoas que vão ter maior susceptibilidade para isso, né, Nai? Então, é isso que eu Sim, queria te sim. dizer, assim. A gente falava com uma amiga minha outro dia até sobre o Daime, né? Sobre a ayahuasca, que é regulamentada, é um chá até hoje utilizado por, né, em cerimônias de rituais, a qual eu fui adepta, ainda frequento, com pouca
pouca frequência, mas aí às vezes ainda vou, né? Me sinto ligada. Mas pessoas que têm, por exemplo, propensões psicóticas, de uso de drogas, é um perigo, né? Assim, desde os 18 anos que eu tomo Daime, né? Que é a ayahuasca. Quantas vezes eu vi pessoas terem problemas, né? Isso ser um gatilho para psicose. Com outras drogas, a A mesma maconha coisa, é a né? mesma coisa, exatamente. Assim, a pessoa entra na viagem e não sai nunca mais. Então, pode ser prejudicial. Cogumelo, né? Outros tipos de plantas. Exatamente. Então, fica nessa. Tá na hora, tem hora, é proibido proibir, né? É Então, permitido liberar, aí é permitido proibir. é permitido proibir. Nós vamos Exatamente, é continuar, né, permitido Virginia? Porque na proibir. semana que vem nós vamos falar, vamos tentar falar um pouco mais, a gente pode retomar, a gente vai falar mais da questão do namoro, da sexualidade, e Sim, aí, Virginia, acho que a gente pode tentar na semana do próximo episódio entrar, e aí o pessoal fica ligado aí com a gente, a questão da sexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade é modinha, virou moda na escola namorar com pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. E aí, transexualidade é moda, namorar, beijar é proibido, é liberado. E aí, transar? Como é que nós vamos responder isso, hein, Virgínia? Vai ficar para pois a semana é. que vem. E aí, de novo, né, Nayara, que eu acho que a gente tem pensado em possibilidades de levar reflexão, de dar modelos de comportamento, o que tem funcionado aqui. Né? Respostas, elas são muito individuais nesse aspecto. Assim. Então, é muito importante para saber o que cabe dentro da sua família e que ponto vocês podem conduzir, alcançar um caminho que vocês acharem que é possível ali dentro do núcleo familiar, mas construa com seus filhos essas possibilidades. Conversem com ele abertamente sobre isso, né? Apesar do... Só para a gente encerrar, apesar do Samuel ser careta, ele contou para Elis que usou maconha, por exemplo. Foi outra experiência engraçada nesse aspecto, né? E aí ele é tão careta disso. Mas dá liberdade, contando para ela sobre essas coisas, isso aproxima, traz ela também para nós, né? E aí são as formas que a gente vai encontrando de negociar as regras aqui dentro da nossa casa. Torna ele humano, né? E nos torna humanos, né? Nós também somos seres humanos, isso tudo nos atravessa também, né? Só lembrando que Samuel é padrasto. Tem outras relações aí ainda que a gente vai falar sobre Nós isso vamos falar de madrasta e padrasto, né, Virginia? mais para frente, gente. Muito Querido, obrigada quem nos escutou até agora, um tá? super beijo. Beijo.